A paz, meus queridos, que bom estar com você hoje. Eu estou fazendo uma série que fala sobre os tempos da vida e hoje eu vou falar sobre futuro. Não é? A gente tem que olhar para o futuro e tem que desejar coisas boas. E eu quero dizer para você, você precisa ficar atento nessa palavra porque você precisa entender o que Deus tem para o seu futuro. Quem não quer saber? Né? Tem muita gente pagando cartomante aí, você não vai precisar pagar nada, você vai precisar ouvir a minha palavra, mas antes de mais nada, você se inscreva no meu canal, aperte o sininho, dê um like ou dislike e interaja comigo, faça um comentário, deixe uma pergunta, tá bom? Mas hoje vamos falar sobre o futuro. O que esperar do futuro? Você sabe que essa série começou porque eu fui conversar com Lamartine sobre o futuro. Eu sou uma pessoa que vivo com a cabeça no futuro. Eu tenho até dificuldade, às vezes, de aproveitar o dia por causa da expectativa. Eu não digo nem ansiedade, porque eu acho que eu não sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa que tem muita expectativa. Né? Eu estou sempre olhando para o futuro. Aí eu ficava intrigada, por quê? Até que um dia Deus me mostrou. Quando eu fui estudar sobre os tipos de personalidade, que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Eu descobri que eu tenho muito do melancólico. Na verdade, eu fiz um curso de muitas horas, eu acho que foi mais de 20 horas falando sobre isso, de um especialista, e no final a gente analisava. Gente, eu sou super melancólica. E o melancólico, o personagem da Bíblia que representa bem o melancólico, é o próprio Abraão. Por quê? Porque o melancólico é aquele que é capaz de esperar com paciência. E foi assim com Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão e foi cumprir plenamente, né, com o seu filho 25 anos depois. E Abraão foi aquela pessoa que perseverou em crer no Senhor. Aí eu entendi, eu falei, gente, eu sou assim. Primeiro que Deus me chamou para gerar em oração muitas coisas. Muitas coisas eu gero em oração e fico esperando. Então eu tenho essa capacidade de esperar, de olhar para o futuro, profetizar, gerar. A minha visão está sempre lá, naquilo que eu quero alcançar. Isso é muito parte de mim. Mas não é parte de muitas pessoas, né? Para mim, viver o futuro, planejar o futuro, para mim flui como água, assim, né? Como um rio caudaloso. Tem gente que já não, tem gente que vive presa no passado, é muito nostálgico, né? Eu lembro, mas não tenho foco no passado. No presente eu tenho que me esforçar para até ficar aqui, botar o pé no chão, sabe? Ter alegria, satisfação, observar bem o sentido da gratidão. Você sabe que hoje eu fiz até essa experiência, porque depois do final dessa conversa com o Lamartine, eu percebi que eu preciso focar no meu presente. Eu tenho muita capacidade de focar no futuro e não foco muito no presente. Então, comecei a olhar hoje desde cedo, né? Eu estava no jardim da minha casa, minha mãe passou, que é minha vizinha, eu parei, conversei com ela. Depois que eu saí, eu falei, ai, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho minha mãe, que é minha vizinha. Posso conversar com ela, eu saí tão feliz, focando no meu presente. Gente, mas aqui não é, o assunto não é presente, o assunto é futuro. Então, o que esperar do seu futuro? Em primeiro lugar, você tem que esperar e colocar os seus olhos na sua vida eterna com Deus. Você sabia que tem um futuro eterno? Que nós fomos criados seres espirituais e que a nossa existência não vai acabar? Nós temos um futuro. Ou ele será bom, ou alcançaremos o céu na presença de Deus, ou o inferno, né? Apartado de Deus eternamente. Então, a gente tem que pensar nisso. Temos que olhar para o futuro. E o que esperar do futuro? Vida eterna com Deus? Então, meu querido, saiba que você tem que entregar a sua vida para Jesus e viver e trilhar um caminho sem se afastar dele. Em João 17,3 diz assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna começa hoje.
Começa no momento que você reconhece que Deus é um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e verdadeiro, e que Ele enviou a Jesus, no seu lugar. O dia que você crê nisso, a sua vida eterna começa. E ela vai se estendendo depois dos seus dias na terra. Amém? Então, o que esperar do seu futuro? Espere vida eterna com Deus e construa para isso. Construa essa vida eterna hoje. Amém? Em Gálatas 6:8 a palavra diz assim: porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito colherá vida eterna. Ou seja, se você só alimentar a sua carne, os prazeres da carne, e não alimentar o Espírito de Deus, trazendo comunhão com Deus, em vez de você colher vida eterna, né? A carne leva para a corrupção, afastamento de Deus, pecado. Mas o Espírito Santo te leva ao arrependimento e voltar à conexão com Deus, que te gera a vida eterna. Ou seja, carne, vontade da carne, prazeres da carne, satisfazendo os prazeres da carne, alimentando a carne, fazendo coisas contrárias à vontade de Deus e à sua palavra, isso vai te levar à corrupção, né? Vai te levar o quê? À condenação eterna. Mas se você busca as coisas de Deus e do seu Espírito, isso vai te levar à vida eterna. Porque a vida eterna, vocês entendem como é? O que esperar do futuro? Espere vida eterna, mas você tem que construir. Primeiro você tem que crer em Deus como único Deus e a Jesus Cristo a quem Deus enviou. E quando você está na vida cristã, mesmo assim, você tem que manietar, você tem que amarrar, você tem que impedir a ação da sua carne que te leva à corrupção e se encher do Espírito Santo para que você possa ficar firme na sua caminhada com Deus e nunca se desviar. Porque se você se desviar, mas se você tiver tempo de voltar, ótimo, mas você pode se desviar de tal forma que você perca o caminho para a vida eterna. Então, meu querido, o que esperar do futuro? A vida eterna com Deus. Construa para isso. Em segundo lugar, você deve ter boas expectativas. O que esperar do futuro? Esperar coisas boas. Em Jeremias 29, 10 a 12, a palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias profetizou que o povo de Israel, o povo de Judá, iria ser levado cativo para a Babilônia, porque eles estavam desobedecendo a Deus e não se arrependiam. E Jeremias, o profeta, profetizou, mas ele disse assim, que no final de 70 anos, ele deu até a data, ele deu até o prazo, Deus os traria de volta para Jerusalém, para Judá. E ele conclui dizendo assim, o Senhor Deus através dele, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que coisa linda. Deus está dizendo assim, olha, através de Jeremias, vocês irão cativos para a Babilônia, ficarão lá 70 anos, mas vocês voltarão. Eu sei que pensamento eu tenho sobre vós. Eu já tenho uma sentença, eu os conheço, né? E ele diz assim, os pensamentos que eu tenho sobre vocês são bons pensamentos, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Que fim que vocês desejam? Lógico que eles desejariam liberdade, se estabelecer na sua terra, não é? E ele diz assim, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, qual é a dinâmica com Deus? Você tem que ter boas expectativas. Mesmo Deus profetizando através de Jeremias que precisaria disciplinar aquele povo, ele já fala sobre o futuro, ele fala, olha, vocês passarão por essa disciplina. Mas vocês vão ter um fim bom, porque eu sou um Deus de misericórdia.
Deus é o Pai que nos ama, e o Pai que ama disciplina o filho. Né? E Deus estava disciplinando aquele povo, mas Deus ia restaurar aquele povo, a sorte daquele povo, ia trazer de volta, né? E ele diz assim, eu quero dar o fim que vocês desejam. E sabe quando isso vai acontecer? Quando vocês me invocarem, quando vocês passarem a orar, eu vou ouvir vocês. Então, meu querido, tenha boas expectativas, porque mesmo passando por tempos de dificuldade hoje, sabe qual é o futuro? É um bom futuro. Você quer um bom futuro? Deus tem um pensamento de paz sobre você. O que você tem que fazer? Ele quer dar o fim que vocês desejam. Então, busque o Senhor. A palavra é muito clara. Qual é o caminho? Então me invocareis. Invoque ao Senhor. Passareis a orar a mim. Ore ao Senhor e eu vos ouvirei. Garantia que Deus te dará um bom futuro. Amém? Então tenha boas expectativas. Busque a Deus que Deus vai conceder o bem que você deseja. Em terceiro lugar, o que você deve considerar sobre o seu futuro? Você deve pensar e pedir grandes coisas, um futuro grande e feliz e próspero. Peça grande. Primeiro pense grande. Primeiro você tem que pensar. Você tem que formar uma visão. Depois você vai declarar. Pense e peça a Deus boas coisas, que Deus vai fazer muito além do que você pode imaginar. Sabe que a medida do seu futuro passa por você? A medida das suas bênçãos passa por você. Deus tem grandes coisas para você, um bom futuro. Mesmo que seja em meios tribulosos, né? Tempos atribulados. Mas você tem que ter uma visão grande. E você tem que declarar a palavra e buscar a Deus em oração de uma maneira, com uma postura, né, de quem tem fé. Em Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Gente, não é mais, é infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o que? O seu poder, o poder de Deus. Então não é o seu poder, a sua capacidade, mas é o poder de Deus que não tem limites, que opera em nós, conforme o seu poder que opera em nós através do seu Espírito. Que poder que opera em nós, senão a presença do Espírito Santo de Deus? Então, meu querido, é isso, que você tem uma mentalidade próspera. Quando eu falo prosperidade aqui, não é só riquezas materiais, não. Mas é ter bom êxito em tudo, em todos os planos, em toda a obra das suas mãos, em tudo que você planejar, em tudo que você desejar. É você cumprir bem a vontade de Deus para a sua vida. Isso é ser próspero. Para isso você tem que pensar, ter uma mentalidade próspera e pedir. Porque Deus é aquele que atende ao clamor do seu povo, como diz aqui. Ele faz infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos. Amém? Se aproprie dessa palavra e tenha um futuro bom. O que pensar do futuro? O que esperar do futuro? Se você esperar no Senhor, se você estiver no Senhor, Deus te dará um futuro seguro e bom, pleno e próspero em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.